Olá, o objetivo desse vídeo é para fins acadêmicos, o trabalho da matéria de sistemas operacionais proprietários e vamos falar aqui como fazer a instalação de um sistema operacional Windows Server 2019, um procedimento simples e vamos usar uma máquina virtual com o VirtualBox. Já estou com o VirtualBox aberto aqui. Desse lado, essa coluna do lado esquerdo, ela me mostra as máquinas virtuais já instaladas no meu computador, tem algumas aqui. O lado direito são as configurações que funcionam em cada equipamento, em cada máquina virtual. Nesse caso, para a gente criar uma nova máquina virtual, nós vamos clicar aqui em Novo. Ele vai abrir várias opções para eu colocar informações sobre a nova máquina virtual. O primeiro campo, eu vou colocar o nome dela, vou colocar aqui Windows 2019, que vai ser a versão que eu vou estar utilizando. Aqui onde está a pasta da máquina vai ser onde o arquivo vai ser salvo. O tipo de sistema que a gente vai fazer a instalação, nesse caso é sistema Windows mesmo, Microsoft Windows. E a versão que eu vou fazer a instalação. Vou jogar mais para baixo aqui, ele me mostra a versão até 2016 64 bits. Nesse caso, a instalação vai ser de um sistema Windows, vou colocar 64 bits, porque ele vai ter mais de 4 GB de memória, por isso 64 bits. Só que não tem a versão 2019, então vou colocar outro sistema Windows aqui. Tamanho da memória, eu vou colocar 4096. Aqui, no que ele apontou, ele me mostra um campo que está de uma cor mais clara, que é o que vai rodar mais leve no sistema. A partir desse ponto para o lado direito aqui, que é o limite de memória, quanto mais eu chegar próximo disso daqui, mais vai exigir o hardware do computador. Nesse caso a gente vai rodar com 4 GB, então ele ficou até fácil aqui, está leve, não vai ter tanto problema. Embaixo ele me dá a opção de criar um disco rígido virtual. A gente já vai criar agora esse disco, porque vai ficar mais fácil da gente já partir para a instalação do sistema. Nesse ponto é onde vai ser feito essa criação desse disco, onde ele vai ser criado. Ele me dá aqui o tamanho que eu posso colocar nele, ele me dá as opções, o tipo de arquivo, que são mais comuns, ele me dá o armazenamento do disco, como que ele vai ocupar esse espaço fisicamente no disco. Eu vou deixar a primeira opção de VDI, que é o VirtualBox Disk Image, que já é o padrão do VirtualBox. O tamanho dele eu vou colocar aqui 30 GB. Aliás, vou colocar 40 GB. E ele me mostra aqui o armazenamento em disco rígido físico, como que eu quero esse espaço. Ele me dá duas opções, dinamicamente alocado ou tamanho fixo. A diferença aqui é o quê? Dinamicamente alocado, conforme vai ocupando o espaço, ele pode ocupar até 40 GB do meu disco físico. Se eu colocar a opção de disco fixo direto aqui, ele já vai ocupar 40 GB do meu disco rígido. Então, eu vou deixar ele dinamicamente alocado. E vou mandar criar o disco virtual. Beleza, ele já criou para mim aqui a opção onde vai ser minha máquina virtual. Ele tem aqui onde a máquina foi salva no meu computador, a quantidade de memória, a tela gráfica dele, qual sistema vai ser instalado, áudio, placa de rede, entradas USB. Agora a gente vai iniciar essa máquina virtual. Posso clicar duas vezes em cima dela ou clicar aqui em iniciar. Cliquei em iniciar, vamos iniciar a máquina virtual. Aqui estamos iniciando a máquina virtual. Eu já tinha feito o apontamento do disco de boot, né? Que foi baixado direto do site da Microsoft. Ele tem 180 dias que a gente vai poder utilizar essa versão.
Então a gente não vai ter muito problema, não precisa usar um sistema pirata, craqueado. A máquina virtual ela já está iniciada aqui. A gente já tem a inicialização dela. Aqui é o setup do Windows. A gente tem o sistema operacional, a linguagem dele, por padrão, ele vem como inglês americano. Aqui é o formato de data e hora que a gente vai utilizar. Vou deixar americano também. E o tipo de teclado. Esse aqui eu vou colocar ele em português ABNT, ABNT 2. E vou mandar avançar. Ele é bem simples, talvez, digamos, até intuitivo. Mandei avançar, ele já me dá um botão aqui de instalar. Install Now. Iniciou o setup. Eu vou esperar um pouquinho, que ele vai fazer os procedimentos, vai verificar o hardware da máquina e vai me mostrar as versões de sistema que eu tenho. Ele me mostra duas versões, Standard e duas versões Data Center. A diferença dos dois, todos eles são arquitetura 64 bits. A diferença dos dois aqui é o que? No Standard, ele me mostra uma versão apenas texto, sem gráfico, e uma versão com gráfico. Aí vamos ver aqui. Abrir mais aqui a experiência em desktop. São a instalação completa, nesse caso, do sistema. Ele vai instalar o gráfico, vai ocupar mais espaço em disco e ocupar mais espaço em memória, só que nesse caso dessa instalação a gente vai utilizar a versão com desktop. Vou instalar a versão standard mesmo, não vai ser a data center nesse caso, e vamos avançar novamente aqui. Vou aceitar os termos de licença, avanço, e aqui ele me pede para especificar para ele qual tipo de instalação, se é um upgrade, se é uma atualização de instalação, ou se é uma instalação que ela é customizada. Nesse caso a gente vai colocar customizada, que é uma instalação do início. A gente vai fazer o particionamento do disco, vou criar uma partição apenas aqui, nesse caso. Só voltando aqui. O disco está alocado nesse ponto, com 40 GB de espaço, 40 GB livre. E eu vou clicar em New aqui, que é uma nova partição que eu vou fazer nesse caso. Eu vou utilizar todo o espaço disponível, não vou alterar nada aqui no tamanho e vou mandar aplicar. Ele pede para ter certeza, se eu tenho certeza do que está sendo feito, vou dar um OK. E ele vai criar a nova partição de sistema, onde o sistema operacional vai ser instalado. Ele criou duas partições, a partição 1 do disco 0 é padrão, que ele cria essa partição de sistema, e a partição onde o sistema vai ser realmente instalado é a partição 2. Eu posso colocar para formatar aqui, mas não é o caso. Eu vou deixar que ele sozinho vai fazer essa formatação e vou mandar avançar. Aqui ele vai copiar os sistemas, vai fazer a instalação. Eu vou dar um pause no vídeo para não ficar muito longo. E daqui a pouco a gente volta novamente aqui. Estamos de volta. A instalação está sendo concluída. A máquina virtual está reiniciando. Não é um processo tão demorado. Lógico, vai depender de cada equipamento que está utilizando, o hardware. Essa já começa a ser a cara do Windows 2019. Ele está inicializando, ele é bem parecido com o Windows 10, quem já tem afinidade com o Windows 10.
Nesse momento ele está configurando o hardware do equipamento, né, para startar o sistema. E logo a gente já vai ter acesso ao Windows 2019. Essa configuração, o equipamento vai reiniciar algumas vezes e quando tudo dá certo, não, não tem tanto problema. Nesse caso, ele já está na tela do Windows. A primeira função que ele pede aqui é que a gente crie uma senha para acesso ao equipamento, a senha do usuário administrador. É importante que se crie uma senha que seja segura, já que se trata de um servidor, de uma empresa, e não é qualquer pessoa que pode ter acesso, até mesmo porque vários sistemas, serviços estarão rodando, banco de dados, controlador de domínio, então é importante que se crie uma senha segura. No caso, eu estou criando uma senha com caracteres maiúsculos, especiais, numéricos. Deixa eu voltar aqui. E vamos finalizar o processo de criação da senha. E essa é a tela do Windows 2019, bem parecido com o start do Windows 10. O relógio está errado, a gente pode fazer a configuração dele depois. E aqui eu vou acessar o meu sistema. Como foi falado anteriormente, a linguagem desse sistema ele está em inglês, por se tratar de uma versão de servidor. E essa aqui é a aparência, bem parecida realmente com o Windows 10, só que é o Windows Server 2019. Ele me mostra que apareceu a mensagem que já tinha encontrado uma rede, já está conectada à rede. Eu vou fazer aqui um acesso à internet. Essa configuração de rede, a gente já tinha definido ela na configuração da máquina virtual. Vamos aqui acessar o site da Microsoft para mostrar que o equipamento já tem conexão. Por se tratar do Internet Explorer, todo site que a gente for acessar, ele vai pedir para a gente colocar as exceções aqui, como é confiável. Vários links que ele tem, ele já vai pedir isso algumas vezes, mas a gente já vê ao fundo aqui que o sistema já está rodando.